Fala galera, como é que vocês estão? Fala eu, fala você, fala todo mundo e também fala. É isso aí, eu aqui, o professor Fernando, para poder fazer mais uma aula de revisão para vocês. Para você aí que está aí do outro lado, que quer fazer uma aula de revisão para o 6º ano ou 1º ano do ensino médio sobre os povos pré-colombianos. É isso mesmo. Se você quiser fazer uma revisão, vai fazer uma prova, fazer um vestibular, uma coisa assim, quer só relembrar algumas coisas, então cola aqui nesse vídeo, curte, compartilha e se inscreve. Manda todo mundo se inscrever. Por falar nisso, mandar aqui um abraço para os meus alunos que se esforçaram aí, né? Para bater uma meta que eu botei para eles. Muito bem, viu? Muito bem, senão não ia ter vídeo hoje, viu? Falei mesmo. Galera, então vamos lá revisar um pouquinho desses povos pré-colombianos, beleza? O que é que a gente tem que lembrar? Primeiro, pré-colombianos, porque antes da chegada dos europeus. No caso aí, o europeu em questão é o Cristóvão Colombo, que foi o cara que descobriu, em aspas, o continente americano, tá bom? Quais são os povos que a gente tem aí como destaque? A gente vai ter aqueles 3 grandes povos, né? Os astecas, os incas e os maias. E no caso do Brasil, a gente fala também dos sambaquis. Sambaqui. Quando você quiser chamar alguém para um pagode na sua casa, você fala, ei, vem aqui, samba aqui. Péssima piada, mas algumas pessoas entenderão. Vamos lá, então vamos relembrar, na verdade, a grande característica desses povos. Mas antes de falar deles, lembrar que existiram e existem hipóteses para falar sobre a chegada do ser humano aqui no continente americano. Uma dessas chegadas é justamente através do famoso Estreito de Bering. O continente asiático e o continente europeu, na parte da Sibéria, eles quase se tocam. Tem ali uns 80 quilômetros. Já pensou se fosse 80 centímetros? O cara dava um pulo, estava em outro continente. 80 quilômetros ali de mar, afastando um do outro. Acredita-se que há muito tempo atrás, em um dos momentos de era glacial do planeta Terra, esse oceano se congelou, ficou parcialmente congelado, ligando os 2 continentes. E então fez com que os hominídeos fossem atravessando. Óbvio que eles não pensaram, vou ali para o continente americano. Não foi assim, né? Eles estavam procurando abrigo, comida, água, fugindo de alguma coisa. Acabou vindo. As outras hipóteses, que são mais outras 3 hipóteses, são 4 hipóteses no total, tá? A primeira é do Estreito de Bering, a segunda é através de pequenas embarcações vindo da Ásia para o continente americano. A terceira hipótese é de pequenas embarcações também, vindo da Oceania para a América. E a quarta e última hipótese seriam pequenas embarcações saindo da África e vindo para a América. Eu particularmente acho a do Estreito de Bering mais aceitável. Por quê, professor? Simples. Porque usa a via terrestre. Eu não acredito muito em pequenas embarcações criadas por hominídeos, né, atravessando o Oceano Atlântico. Bem, mas são essas. E a gente vai falar primeiro dos maias. Os maias, galera, são desses povos que eu falei aqui, os pré-colombianos, talvez seja o mais famoso, justamente porque eles estavam ali na região onde o Cristóvão Colombo chegou, mas principalmente eles ficaram famosos por conta das questões astronômicas que eles lidavam, né? Os maias tinham certa habilidade, desenvolveram a matemática e faziam previsões, como, por exemplo, eclipses lunares, eclipses solares, faziam vários calendários, e isso gerava um certo interesse, né? E os maias também, eles não constituíram um império, eles não tinham um império como os outros 2 povos, o Inca e o Azteca. Ele era organizado em pequenas cidades-estados, e cada cidade-estado ela é autônoma e independente, uma da outra, como a gente falou em sala de aula. E essa é a característica básica dos maias. Além disso, uma economia voltada para a agricultura, onde o foco dele está ali na plantação um pouco do cacau, mas muito mais do milho, muito mais do feijão, e uma divisão social, uma pirâmide social, onde você tem lá
o rei ou a família real, os nobres, você vai ter ali os sacerdotes, os militares, os artesãos e comerciantes, você vai ter no final da base sempre os camponeses. E no caso dos maias, você não vai ter como determinante os escravos. Poucos os momentos na história dos maias se teve escravos, então a gente classifica a pirâmide social dos maias sem os escravos, certo? Um último detalhe sobre os maias, eles foram conquistados em um determinado momento pelos astecas, que a gente vai falar em seguir. E um último detalhe, a religião de todos eles, politeísta, os maias inclusive vão ter uma certa desenvoltura com relação à arquitetura. Percebam que os mesmos formatos de templos é o que a gente encontrava lá na Mesopotâmia antiga, os zigurates. Aqui a gente tem um templo em formato parecido. A gente vai ter também um templo em formato de pirâmide, né, que lembra as pirâmides do Egito. Enfim, uma coisa meio semelhante. Eles não conviveram em dia isso. E a gente vai ter aí também sacrifícios humanos e de animais. Bora falar dos astecas? Bora falar dos astecas. Os astecas, diferentemente dos maias, eles constituíram um império. E os astecas, galera, eles tinham um desenvolvimento comercial muito grande. A capital, a cidade da capital asteca, a cidade, ela era muito grande. Tinha um mercado gigante de comércio. Já conhecia e lidava com ouro. Tanto que é isso que vai chamar a atenção dos europeus. E eles tinham uma cidade com um sistema de irrigação, sistema até de esgoto, uma coisa impressionante. Impressionou, inclusive, os europeus, que chegaram a relatar que ela era mais desenvolvida do que muitas cidades da Europa. Então, a gente tem uma cidade aí que é diferente. Então, você tem aí uma potência, um império muito forte aí dos astecas. E uma grande diferença dos astecas aí para os maias é que os astecas, sim, vão ter escravos. A pirâmide social é muito parecida, você tem lá a mesma coisa, o rei, o imperador, no caso aí é um imperador, não é um rei, família nobres, sacerdotes, militares, aí vem comerciantes, artesãos, camponeses e por último os escravos. Então o Império Azteca é o que vai sofrer de imediato com a chegada dos europeus, quando vem conquistar a América, porém era o mais organizado aqui, era o mais forte, beleza? A nível de religião, mesma coisa, politeísta, eles utilizavam de sacrifícios humanos e de animais, mas tem uma curiosidade também, apesar de conhecerem o ouro e manipularem de certa forma o ouro, eles utilizavam outra coisa como meio de moeda, que vai ser justamente o cacau. O cacau que é conhecido da gente aqui na Bahia. O cacau vai ser uma fruta considerada por eles sagradas, e do cacau eles extraíam uma bebida que eles acreditavam que é uma bebida sagrada também, que era o chocolate. Entendeu? Chocolate. O chocolate que a gente hoje, é uma coisa meio que de longe, né, parece o chocolate da gente hoje, era considerada sagrada por eles. Então o cacau acabou se tornando uma coisa valiosíssima para eles, era utilizado até como moeda, certo? A agricultura era a referência da economia e eles tinham outras coisas também que eles plantavam, né? E nesse lance de plantar, vai ter uma novidade muito interessante que é a chinampas. As chinampas foi uma invenção que eles tiveram maravilhosa. Eles colocavam pequenas ilhas artificiais com madeira, com lama, com esteiras, vamos dizer assim, e plantavam e soltavam no rio. Então aquilo ali ocupava a água e ao mesmo tempo surgia ali uma hortaliça, surgia ali uma planta nova. Então as chapanas, elas eram utilizadas para aumentar a área de cultivo, porque você usava o próprio rio como área de cultivo. Inteligentíssimo isso, né? Então é uma característica bem bacana. Isso desenvolveu bastante a questão da agricultura para o Império Azteca. Para a gente chegar e caminhar logo para o final, a gente vai falar agora dos Incas. Os Incas, desses três povos aí, é o que foi mais perto do Brasil, sobretudo ali naquela área da região da Amazônia, né? O Império Inca, ele pega ali toda aquela lateral da América do Sul, que engloba Peru, Chile, Bolívia,
certo? E é um império também muito forte, um império bem consolidado. Esse império, assim como o Império Azteca, eram impérios teocráticos. O que quer dizer isso? A figura do rei, a figura do chefe, a figura do imperador era considerado um ser divino. Era considerado filho do deus Sol, era considerado filho da deusa Lua, essas coisas. Então era uma figura religiosa. E por ser religiosa, era um império teocrático. Esse nome teocrático quer dizer Theo, uma palavra em latim, que quer dizer Deus. É minha gata que tá aqui, gente. Olha ela aqui, ó. Lili, tá bom? Diz aí oi. Oi, 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 oi. Não. E o gato agora chegou. Wolverine, vem cá, vem. Vem cá, gordo, vem. Vem cá, rapaz. Vem. Vou te pegar. Ai, meu Deus. Meu Deus, ele é muito gordo, gente. Ele é Wolverine, tem a cara de zangado. Isso, pronto. Ela tava falando dos Incas. Vamos lá, vou lá dos Incas. O gato me pegou. Bem, vamos lá. Então, os Incas, eles eram... Esse nome teocrático, teo quer dizer Deus, crático, poder. Então, teocracia, teocrático quer dizer poder vindo de Deus, poder ligado a Deus. E no caso dos Incas, eles tinham um império também nesse mesmo formato, muito parecido com os astecas. E a diferença deles para o Maia também é que eles formaram um império e que eles tinham os escravos na base social deles. Uma coisa interessante dos Incas também, que você não pode esquecer, é o Yalu. Ailu. Ailu era uma espécie de comunidade inca, um grupo familiar. Imagine assim a sua família. Até aqueles primos que você não vê direito, que é tudo família, vivendo numa comunidade, certo? E aí essa comunidade era como se fosse um pequeno bairro independente que prestava serviços ao imperador. Então, esse Ailu, ele era uma posse coletiva da terra, onde todo mundo trabalhava e todo mundo dividia as coisas, os serviços e as obrigações, certo? Nos Incas também você vai continuar sendo politeísta, inclusive o próprio imperador, o Inca, era considerado divino, e você vai continuar tendo aí sacrifícios humanos e de animais. Para a gente poder finalizar os Incas, a gente tem lá uma estratégia arquitetônica muito interessante. Os Incas construíam algumas cidades no topo das montanhas. A famosa, né, Machu Picchu, é a mais conhecida, as ruínas estão lá para quem quiser visitar. Ela mostra justamente isso. Qual era a vantagem, professor, de construir uma cidade no topo de uma montanha? É uma vantagem estratégica militar, né? Você já está no topo, que algum inimigo quiser chegar até você, ele tem que subir, e tudo subindo é mais difícil do que descendo. Então eles veem o inimigo primeiro, preveem a chegada do inimigo, e o ataque é mais eficiente. Beleza? Então, e além disso, galera, por estar na montanha, eles desenvolveram técnicas de irrigação extremamente inteligentes. Os famosos degraus. Eles faziam uma espécie de escada, e essa escada eles iam plantando e criando reservatórios de água. Os famosos degraus. Então, isso ampliava a área de cultivo, certo? Isso era muito, muito, muito bom. Então, os Incas também foi um império poderoso, que também vai ser mais um império dizimado pelos europeus. Mas isso aí vocês vão falar só depois, lá no 7º ano. Para a gente poder finalizar, bora falar do sambaquis. Samba aí, samba lá, samba aqui. Péssima piada, professor. Os sambaquis, primeira coisa, sambaquis quer dizer duas coisas, tá? Primeira coisa quer dizer duas coisas. Primeira coisa, sambaquis é o nome de um povo que morou aqui no Brasil, é um dos primeiros povos a habitar o Brasil, e sambaquis também é o nome de uma coisa, que era uma coisa feita por esse povo. O que eles faziam, professor? Eles viviam no litoral brasileiro, perto do mar, especificamente na região sul, entre Rio Grande do Sul e Espírito Santo. E eles viviam daquilo ali que estava perto do mar, moluscos, peixe, conchas. Eles iam consumindo isso e iam empilhando em grandes montanhas.
Essas montanhas, eles iam colocando esse lixo e às vezes enterravam os próprios mortos nessa pequena montanha. Enfim, acabou surgindo aí o sambaquis e eles usavam isso para se abrigar, para se proteger de inimigos, e acabou sendo o nome da coisa e o nome do povo. Então é um povo que tem por característica ser seminômade, ele ficava mais tempo em um lugar, enquanto outros povos do interior ficavam buscando, né, alimentos, nômades. Eles eram seminômades porque eles ficavam mais tempo em um lugar. Não quer dizer que eles eram sedentários, que tinham moradia fixa, tá? E viviam basicamente dessas coisas. Então é um povo que a gente ainda vai descobrir algumas coisas, porque se estuda, mas tem por característica básica essas definições, né? De como eles viviam, de que forma lidavam um com o outro, enterravam seus próprios mortos. São todas características aí para a gente poder trazer dos sambaquis. Beleza? É isso, galera. Então, aí sobre os povos pré-colombianos na América, era isso aí para você revisar, para você fazer uma boa prova, para você fazer um bom teste, e eu espero ter ajudado. Curte aqui, comenta outros assuntos que você quer ver eu conversando, falando. Eu estou trazendo agora, nesse momento, vídeos de revisão, mas vai ter vídeos também explicando detalhadamente os assuntos. Tá bom? É isso aí. Um beijo para você, um beijo para sua mãe, para seu pai, seu tio, seu avô, sua avó. Um beijo para Letícia. Letícia, minha ex-aluna, que tá em outra escola, sei lá, não é mais minha aluna, aí fica vendo meus vídeos, que ela disse que ajuda ela. Um beijo para você, Lele. Galera, é isso aí, viu? Até a próxima. Fui.